Pessoal, deixem um gostei antes de começar a assistir o vídeo, porque senão se esperar para chegar no final vocês vão esquecer, certo? Pela minha experiência, a gente sempre esquece. Vamos falar então dessa Inglaterra que passou, depois de toda essa história que nós contamos, então a liderar, seguida da França, a economia mundial, como o país mais industrializado, com a maior capacidade de capilarização dos seus investimentos no mercado internacional. Ou seja, a Inglaterra era aquela que tinha mais capital para investir fora do seu próprio território. E tendo adotado a partir de então, ou seja, a partir desse momento, a partir do momento em que ela lidera o mundo como o país mais industrializado e mais competitivo, adotou uma política liberal, na qual o livre jogo da oferta e da demanda favorecia naturalmente aos seus produtos, já que possuía a maior produtividade do trabalho. Muitas pessoas podem argumentar dizendo, mas você está falando que a Inglaterra só adotou uma política liberal depois que ela conseguiu sair na frente na industrialização. Sim, mas isso não é muito falado na história, quer dizer, isso não é muito retratado. A imagem que nós temos da história é a de que a Inglaterra naturalmente se industrializou e ocupou esse espaço no mundo como nação industrializada. E, aliás, um dos grandes méritos do pensador liberal do século XVIII, Adam Smith, foi entender que a divisão do trabalho ela realmente aumenta a produtividade, ou seja, ela diminui o tempo necessário de produção para uma determinada mercadoria ficar pronta. Mas um dos equívocos, na minha perspectiva e na perspectiva de alguns autores que eu vou apresentar para vocês hoje, foi querer aplicar essa mesma divisão do trabalho que ele identificou como benéfica dentro do seu país, querer aplicar essa divisão do trabalho ao mundo inteiro. Ou seja, ele pregava que a Inglaterra passasse então a ser a indústria, a fábrica do mundo, e que o resto dos outros países apenas como é que eu posso dizer, se ficassem satisfeitos em se especializar naquilo que já produziam. Então o Brasil ficaria satisfeito na produção de alimentos e de matérias-primas, certo? A mesma coisa com outros países. Por exemplo, Portugal. Dizer que a Inglaterra nunca adotou políticas econômicas protecionistas é um erro, certo? Tanto do ponto de vista interno ela se protegeu, como do ponto de vista externo, certo? Por exemplo, com relação a Portugal, a Inglaterra em determinado momento começou a importar o fumo e o açúcar muito mais das suas próprias colônias do que ela importava do Brasil. O Brasil que era uma colônia de Portugal. Daí a renda portuguesa reduziu-se bastante, certo? Porque boa parte da renda portuguesa vinha da exportação ou da venda dessas duas mercadorias especificamente para a Inglaterra. Foi então esse o momento em que a Inglaterra achou propício para chegar em Portugal e propor um tratado. Olha só, é verdade que nós já não estamos mais comprando o seu fumo e nem o seu açúcar na quantidade em que comprávamos antigamente, então vamos fazer um acordo. Nós daremos preferência à compra dos seus vinhos, nós baixaremos a tarifa de importação aqui dentro para os seus vinhos e vocês abrem, né, vocês baixam as tarifas para os nossos tecidos. Este é o famoso acordo de panos e vinhos, ou acordo de Methuen. Methuen era o nome do ministro inglês que celebrou esse acordo. A questão que reside aí é que falar de panos naquele momento era falar de produtos industrializados. Falar de vinho era falar de uma espécie de commodity, ou de uma espécie de produto menos elaborado, com menos valor agregado do que um pano, do que um tecido, certo? Do que uma roupa, algo
nesse sentido. E o que aconteceu foi que Portugal, que vinha empreendendo naquele momento, e eu estou falando do começo do século XVIII, de 1703, Portugal, que vinha empreendendo um projeto de industrialização ou de manufaturização, se assim se pode falar, abandonou, certo, esse projeto e passou realmente a confiar que somente a venda do vinho para a Inglaterra compensaria, certo? Adotando, portanto, a ideia da divisão do trabalho em escala internacional, que foi aquilo que pregou Adam Smith e aquilo que pregou também Davi Ricardo, certo? Só que isso acabou beneficiando só a Inglaterra, porque a Inglaterra não praticava toda essa demanda pelos vinhos portugueses, e Portugal, que tinha uma indústria têxtil frágil, mas que começava a crescer naquele momento, viu quebrar a sua indústria têxtil mediante esse acordo com a Inglaterra, que durou de 1703 até 1836, salvo engano. Ou seja, durou até a Inglaterra realmente se consolidar como uma potência manufatureira, como uma potência industrial no mundo inteiro. Aí, a partir desse momento, ela não mais necessitava praticar uma política tão agressiva, protecionista, de modo que ela pôde abandonar esse acordo que praticou com Portugal, sem ter receio de Portugal alcançá-la nas forças produtivas, certo? No quesito industrialização. Então isso é uma espécie de política protecionista que foi praticada pela Inglaterra e que fez com que Portugal tivesse déficits recorrentes na balança comercial com a Inglaterra, e que fez, vejam só o que aconteceu na história, com que Portugal se endividasse com a Inglaterra. Ao se endividar com a Inglaterra, Portugal encontrou um meio muito fácil de pagar suas dívidas com a Inglaterra, que foi o ouro que Portugal extraía do Brasil, foi praticamente todo ele entregue nas mãos da Inglaterra para pagar essa dívida, certo? A partir daí, a Inglaterra teve a possibilidade de transformar a sua moeda como uma moeda internacional, como uma divisa internacional aceita por quase todos os países. Por quê? Porque aquilo que se aceitava nas transações comerciais era o ouro. E a partir do momento em que a Inglaterra detinha a maior parte do ouro do mundo dentro dos seus cofres, ela podia então emitir moeda, garantindo que a moeda estava sendo emitida proporcionalmente à quantidade de ouro que ela detinha. Então ela conseguiu paulatinamente substituir o ouro nas transações internacionais pela sua moeda, a libra esterlina. Tudo isso com política, certo? Inclusive o ministro português que celebrou o acordo de Methuen era produtor de uvas, né? Me escapa agora o nome dele, mas era um produtor vinícola. Então, assim, é complicado, né? É complicado. A corrupção existe já desde muito tempo. Mas, além disso, desse exemplo que eu dei para vocês, que demorou um tantinho, assim explica Marx a postura em favor da livre competição adotada pela Inglaterra mundo afora. Quer dizer, não foi só dentro do seu território. Vamos ver o que diz o Marx. Marx diz que aparece então Carey e acusa a Inglaterra, com razão, de procurar transformar os demais países em nações puramente agrícolas, das quais a Inglaterra é o fornecedor industrial. Sustenta ele que a Turquia foi por isso arruinada, pois a Inglaterra impediu aos proprietários e cultivadores do solo turco fortalecerem-se por meio da aliança natural entre o arado e o tiar, o martelo e a grade, ou seja, a aliança entre o campo e a cidade, tal qual ocorreu na Inglaterra, de forma a favorecer o desenvolvimento da indústria, certo? A Inglaterra, além das suas fronteiras, ia fazer propaganda do livre comércio para impedir que o Estado desses outros países interviesse no sentido de favorecer a industrialização e fundar uma nova nação competidora, capaz de competir com a Inglaterra. Segundo ele, o próprio Urquhart é um dos principais agentes da ruína da Turquia.
onde fez propaganda do livre cambismo para servir aos interesses da Inglaterra, ou seja, lobby, certo? Isso é um exemplo que o Marx dá e, continuando nosso raciocínio, nós estamos falando aqui de século XIX. Há que se considerar que mesmo durante o século XIX, nações como os Estados Unidos da América e a Alemanha, que hoje são inegáveis potências econômicas mundiais, não gozavam ainda de tal status adquirido pela Inglaterra. A Alemanha sequer era uma nação unificada até o ano de 1871. Friedrich List publica em 1841 sua obra Sistema Nacional de Economia Política. Friedrich List, um alemão, onde compreende que, para permitir a liberdade de comércio operar naturalmente, as nações menos adiantadas ou subdesenvolvidas devem primeiro, por medidas artificiais, ser levadas ao estado de cultura ao qual foi levada artificialmente a nação inglesa, ou seja, medidas artificiais. O que ele está querendo dizer? Ele está falando de Estado, da participação ativa do Estado. Caso contrário, nas atuais condições do mundo, o resultado da liberdade geral de comércio não seria uma república universal ou uma harmonia universal, tal qual pregavam as ideias liberais, mas pelo contrário, uma sujeição total das nações menos adiantadas à supremacia da potência industrial, comercial e naval atualmente dominante, ou seja, seria uma sujeição total das outras nações à Inglaterra, certo? De acordo com o raciocínio de List, é necessário um esforço consciente e arbitrário, que ele chama de artificial, para empurrar uma nação na direção do desenvolvimento cultural, político e principalmente econômico através da industrialização. Existe a possibilidade de tal raciocínio ser contestado através da lógica segundo a qual as nações mais atrasadas podem aproveitar a industrialização já realizada pelas outras para proceder em trocas comerciais de suas mercadorias, as quais as nações avançadas não têm vantagem comparativa na produção. Ou seja, para a Inglaterra é mais difícil plantar algodão do que para o Brasil. Então o Brasil deve permanecer especializado na produção de algodão para que a Inglaterra possa, como é que eu posso dizer, realizar a produção dos seus tecidos. Mas acontece que então, nesse caso, o Brasil fica sendo apenas um apêndice da produção industrial inglesa. Quer dizer, o Brasil não produz mais para si, ele produz algodão para vender para a Inglaterra para comprar tecidos e então só assim consumir algum produto industrializado. Entende como essa conta não fecha? Nós vamos acabar de alguma forma tendo prejuízo nessa conta. Justamente importaríamos produtos industriais com maior quantidade de tecnologia agregada. No caso, o tecido ou a roupa feita pelo tecido, enfim, é um produto industrial com maior quantidade de tecnologia agregada do que o algodão colhido, pura e simplesmente, ou o algodão colhido e desfiado de alguma forma. Mas tem menos tecnologia agregada, quer dizer, tem menos trabalho embutido do que o tecido, porque o tecido ele tem todo o trabalho da colheita do algodão, da fiação do algodão, quer dizer, da tecelagem, tal, até ele se transformar em tecido. Uma etapa, né, um processo de etapas produtivas que eu não conheço particularmente em detalhes, assumo. Deste modo, ambos os lados da equação, nessa teoria, obteriam ganho, com uma economia complementando a outra no sentido produtivo. Esse pensamento fora já desenvolvido pelos liberais, partindo de Adam Smith, mas se aprofundando em Davi Ricardo, através da teoria das vantagens comparativas, que nós não trataremos aqui, mas que é uma teoria interessante e que qualquer curso de economia internacional vai lhes apresentar isso. Parece que, uma vez alcançada a industrialização pela nação inglesa, não restaria às outras senão aceitar sua posição de inferioridade produtiva e limitar-se a produzir artigos primários. Sobre esse assunto, List critica duramente os economistas liberais. Ele diz o seguinte: o segundo problema com o pensamento liberal é que Adam Smith e seus discípulos confundiram riqueza com força produtiva de riqueza. Colocaram o ter e o possuir riqueza como os objetivos principais das políticas econômicas nacionais, sem perceber que,
Mais importante que o ter e o possuir riquezas em si é o domínio sobre os meios de criar e de aumentar a riqueza continuamente. O que o List está colocando aqui é que o pensamento liberal coloca que o fato de você ter a possibilidade de comprar mercadorias industriais da Inglaterra torna você rico. Ou seja, o fato de você ter a possibilidade de obter essas mercadorias. E uma vez obtidas essas mercadorias, você se torna rico. Alguém rico, porque você as tem, certo? Ou seja, ter e possuir riqueza é aquilo que os economistas liberais ingleses venderam para o resto do mundo como sendo algo, uma situação de ter alcançado o status de rico, mas o List alerta, não é isso que torna uma nação rica. O que torna uma nação rica é dominar os meios de criar e aumentar a riqueza continuamente, ou seja, dominar as máquinas e os equipamentos que podem produzir essas riquezas, e dominar também através da formação, do trabalho intelectual, daqueles que vão projetar novas máquinas e novos equipamentos para tornar cada vez mais curto o tempo necessário à produção dessas mercadorias com maior quantidade de tecnologia agregada, beleza? Deixa eu ver aqui como é que está o nosso tempo. Ainda está ok, mas daqui a pouco a gente encerra. Aqui, segundo o List, a falha dos economistas liberais parece residir em sua incapacidade de encarar o desenvolvimento econômico a partir de uma perspectiva de longo prazo. Ok? Vamos dar uma saltada aqui. Portanto, na realidade, em lugar de promover uma teoria harmoniosa do livre comércio e do benefício mútuo entre as nações, os liberais, Smith e Ricardo notadamente, encontraram uma justificativa teórica para manter o seu reino, o Reino Unido, em condições de vantagem competitiva relativas ao resto do mundo. A obra de List, vejam que interessante, tem inspiração nos escritos do secretário do Tesouro do primeiro governo dos Estados Unidos da América, ou seja, do primeiro governo desde a independência dos Estados Unidos, que foi presidido por George Washington, e esse secretário do Tesouro chama-se Alexander Hamilton, que apresentara à Câmara dos Deputados, ainda no século XVIII, em 1791, um documento intitulado Relatório sobre as Manufaturas, ou seja, a importância de investir em manufaturas, a importância de se proteger para fazer crescer a sua indústria e tudo isso. Vocês lembram que no começo desse trabalho a gente fala de uma recomendação de um norte-americano para o Brasil se desenvolver, que ele encha o seu currículo de problemas nacionais? Então, porque isso ocorreu porque os norte-americanos, eles mesmos tiveram que ter um profundo conhecimento dos seus problemas nacionais para entender que industrializar-se era a via mais curta para ascender um status de nação desenvolvida ou nação rica. Hamilton, portanto, é defensor da industrialização dos Estados Unidos, e ele descreveu em seu relatório as vantagens de ser uma nação industrializada, desenvolvida do ponto de vista das forças produtivas, e aos seus opositores, que eram mais afiliados à ideologia liberal inglesa e que argumentavam com frequência que o esforço de industrialização por parte da nação, através do protecionismo, acarretaria necessariamente um aumento de preços de alguns dos produtos em âmbito nacional, ele respondia que sim, esses preços aumentariam, mas que do ponto de vista nacional, o aumento temporário do preço será sempre compensado pela sua redução permanente. O que é que está subjacente aqui nesse raciocínio do Alexander Hamilton? O que está subjacente aqui, se você pratica uma política protecionista, para que os seus produtores cresçam do ponto de vista das forças produtivas, inovem e, enfim, tornem-se mais competitivos. Se por um lado é verdade que aqueles produtos que são fabricados internamente ficarão mais caros durante algum tempo, porque você vai taxar as importações daqueles produtos para favorecer os seus produtores nacionais,
Por outro lado, é verdade também que uma vez que seus produtores nacionais estejam maduros o suficiente para competir, esses produtos ficarão mais baratos também, porque ao aumentar a produtividade do trabalho nacionalmente, você também tem condição de baratear esses produtos para o mercado nacional. Então, a partir daí, você pode, inclusive, abrir o seu mercado. E você pode também, a partir do momento em que você se torna competitivo, começar a pregar a ideologia do livre mercado. Que foi isso que fez a Inglaterra, foi isso que fez os Estados Unidos, foi isso que fez a Alemanha. Embora nenhum desses países, e a França também, embora nenhum desses países tenha nunca na história realmente abdicado de se proteger, certo? De uma forma ou de outra. Então, isso são lições que a história dá pra gente, para que a gente possa se proteger, digamos assim, da apologia pela qual nós somos bombardeados de intelectuais que acreditam que o problema do subdesenvolvimento é existir estado demais. E aí eu preciso dialogar com esse raciocínio aqui, por quê? Porque é verdade que sim, a indústria brasileira foi, em algum momento da história, protegida, ou seja, o protecionismo foi praticado aqui. No entanto, nós não investimos no desenvolvimento das forças produtivas. E é muito simples entender por que nossas forças produtivas não avançaram. Porque ao mesmo tempo em que o protecionismo foi praticado, o Estado não entrou ativamente nessa jogada para que isso pudesse ser realmente concretizado. Então, muita gente argumenta que o Brasil se defendeu de forma inútil, digamos assim, e existe até uma certa razão nesse argumento aí de que o protecionismo do Brasil não foi tão eficiente assim. É verdade, mas isso não significa que protecionismo não é sinônimo de desenvolvimento, certo? Não pode ser também sinônimo de desenvolvimento. Por isso é que é necessário conhecer a história, certo? História, inclusive, da situação brasileira, que a gente vai começar a ver no próximo vídeo, certo? Dúvidas, comentários, indagações, coloquem nos comentários. Beleza? Até mais e abraços.